Fala rapaziada, voltando aqui. Então, eu finalizei o primeiro vídeo, o vídeo introdutório, né, com uma apresentação de um cenário meio complicadíssimo, né? E naquele contexto ali, eu queria destacar para vocês alguns medos, né? Alguns fantasmas que vão nortear a cabeça dos líderes mundiais, sobretudo no mundo capitalista, né? Reparem bem, o fantasma da crise de 29, o fantasma da Grande Depressão dos anos 30, o fantasma de uma nova crise econômica. Gente, a gente está falando de uma guerra que terminou em 45, tá legal? Certo? A gente tem muito próximo um cenário de devastação econômica que vai se estender durante muito tempo, né, ao longo dos anos 30, né? Vimos nas aulas que, de fato, você só tem uma economia recuperada, um pleno emprego durante a Segunda Guerra Mundial. Mas a Segunda Guerra Mundial vai chegar ao fim, né? E, consequentemente, o desemprego vai crescer. Aquela produção, né, em grande escala voltada para atender a guerra, ela vai paralisar, né? Aquele quantitativo enorme, né, de exércitos, de pessoas envolvidas, né, no cenário bélico, né? Cara, não vai necessitar de um contingente militar tão grande. Bacana? Então a gente vai perceber que isso vai gerar uma desaceleração. O fim da guerra, né, tão esperado aí para muitos, levava de certa forma, né, também a um receio muito grande pela possibilidade, né, de uma nova crise econômica, por um processo de desaceleração natural, né, que a economia mundial ia passar. Lembre-se, né, que a guerra, além de envolver um número significativo de países, também envolveu as principais economias mundiais. As principais economias do mundo, as principais economias mundiais, tá bom? Bacana, então, o medo de uma nova crise econômica no pós-Segunda Guerra Mundial é o primeiro fantasma, né, digamos assim, que eu queria destacar para vocês, tá bom? O segundo fantasma foi justamente a questão da ascensão nazifascista, né? A gente vai perceber que Hitler, né, é derrotado, né? Mussolini é derrotado, bacana, mas o nazifascismo, ele não é derrotado, ele não é extirpado, ele não é anulado. Prova disso que movimentos neofascistas, movimentos neonazistas, lembre-se, né, que naquele contexto o nazismo, né, era o fascismo alemão, bacana, com variações e tal, mas reparem que essa identidade neofascista, né, que nós chamamos hoje, né, permanece até nos dias de hoje, certo? A gente pode perceber isso claramente. Então você imagina em 45, né, o medo, né, de um revivecimento nazifascista era muito forte. Então era preciso você organizar a economia de forma a garantir, né, um terreno fértil para a ascensão de governos extremistas. Bacana? Governos que serviram para o capital. Bacana, a gente não pode esquecer nunca disso, foram extremamente importantes, né, num determinado momento para o capital, né, como forma de se contrapor aí a uma possibilidade de avanço socialista, sobretudo, né, pela formação, pela constituição, pelo fortalecimento, pela sustentação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então o nazifascismo cumpriu o seu papel, bacana, mas a gente vai entender que o nazifascismo também levou um sistema de aprofundamento, né, das contradições do sistema, tá bom? Bacana, então esse era o segundo fantasma, né? O segundo fantasma que eu queria que você, né, destacasse aí justamente, né, o medo de uma nova ascensão nazifascista, era um medo real, tá bom? E o terceiro medo vocês já podem imaginar, né? Embora aliados no contexto de guerra, Estados Unidos e União Soviética apresentavam propostas antagônicas para a organização do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Tanto é que progressivamente, né, essas animosidades vão levar ao mundo dividido entre dois polos geopolíticos, né? Por isso que a gente fala de mundo bipolar da Guerra Fria, tá bom? Um conflito político, ideológico, econômico, né, militar, entre as duas superpotências do pós-Segunda Guerra Mundial. Lembrem-se, né, desse caminhar. É óbvio que em 1944, 1945, contextos, né, anos finais aí da Segunda Guerra Mundial, bacana, você não poderia prever a Guerra Fria, obviamente, né? Essa guerra só vai ganhar nome de Guerra Fria praticamente no seu final, né? Esse entendimento, né, de Guerra Fria. Até então vivia-se um contínuo conflito, uma contínua tensão entre duas superpotências de tecnologia e de potencial destrutivo em escala planetária, né? Era o chamado equilíbrio-terror. Mas essa atmosfera, né,
ela norteava também, né, os líderes planetários, né, os líderes ocidentais, os líderes capitalistas. Bacana? Então, o medo real de um avanço contínuo do socialismo. Gente, lembrem-se, né, que o socialismo, ele se fortalece, ele avança, né, a partir dos movimentos sociais. Né? Os movimentos sociais, eles avançam a partir do momento de crise econômica. Da mesma forma que governos de extrema direita também avançam no cenário de crise. Então reparem que uma crise nada mais é do que um terreno muito fértil, né, para a germinação, o fortalecimento, o crescimento, né, de movimentos, tanto da extrema-direita, tanto, né, do nazifascismo, como também, né, o fortalecimento de propostas socialistas, né, de organização dos trabalhadores, né, momento onde a classe trabalhadora sente na pele a necessidade de mudanças, né, e ali começa o questionamento sobre a realidade capitalista, tá bom? Então, essa segunda aula, né, desse conjunto de análises, né, de reflexões no mundo pós-Segunda Guerra Mundial do ponto de vista econômico, eu queria que você, né, fixasse os grandes fantasmas que vão nortear aquela realidade, aquele contexto ali extremamente, eu acho fantástico, né, você estudar isso, porque tem muito a ver com hoje, né? A gente pode ver que esses medos continuam, né, eles se reproduzem. Então, o medo de uma ascensão nazifascista, o medo de uma nova crise econômica, o medo de um avanço, né, do socialismo. Bacana? Então tudo isso deveria ser pensado, né? As peças no xadrez deveriam ser movimentadas, né, de forma a prever, né, possibilidades reais nesses 3 pontos aí em destaque para vocês, tá bom? Então eu queria finalizar com esse pedido para vocês fixassem bem os chamados fantasmas. Obviamente que você que vai fazer uma prova discursiva, você não vai escrever fantasma na sua prova, né? Fantasma é uma nomenclatura que eu estou utilizando aqui de forma didática. Você pode falar receio, medo, né, apreensão, né, onde o mundo se encontrava, onde os líderes mundiais, né, capitalistas, né, se encontravam, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta, daqui a pouco a gente dá prosseguimento aí nos nossos debates, nossas discussões. Tá bacana, vamos lá.